Senhor a todos aí do canal Juninho Espírito Santo Dependentes em Cristo. É uma alegria imensa você estar participando conosco desse canal, curtindo os vídeos, fazendo seu comentário. Lembrando você que você pode participar do nosso grupo do WhatsApp de professores do Juvenis e dos Jovens. O meu número vai estar na descrição, ali no canal, na descrição. Você pode mandar tua mensaginha para mim dizendo eu quero participar e eu já coloco você na hora no canal, no grupo do WhatsApp. Também na descrição tem aulas para jovens, que eu vou gravar ainda hoje ou amanhã, e também aula para adultos. Adultos é com o evangelista Márcio Mainardes, então você pode olhar na descrição também. Bem, a nossa lição hoje, mandando um abraço pessoal lá da congregação, no qual eu dirijo o pessoal lá da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, Distrito 10. Deus abençoe a vida de vocês. E também o pessoal do Adonai e o líder do Adonai hoje, que é o presbítero Emanuel. Deus abençoe o nome de Jesus. Bem, lição juvenis, aula número 9, e fala assim o tema da lição: a igreja em missões urbanas. Olha que tema maravilhoso. O objetivo dessa lição é apresentar as estratégias usadas por Paulo para evangelizar os grandes centros e encorajar a vencer os desafios da evangelização nos grandes centros e nas pequenas cidades e discutir como utilizar os meios tecnológicos na evangelização. Então esse é o tema, a igreja em missões urbanas. O versículo inicial: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16 e versículo de número 15, que é o texto aqui que fala para ir mesmo, ir pregar a toda criatura, não é ficar parado não, é ir pregar. E é sobre isso que a lição vai tratar hoje, que são as missões e missão urbana ou missões urbanas. Sintetizando a lição: fazer missões urbanas torna-se um desafio cada vez maior. Há poucas décadas, os crentes iam às ruas, distribuíam folhetos, faziam cultos ao ar livre, sem grandes dificuldades. Contudo, com o aumento de centros urbanos e da violência, as pessoas mudaram os seus hábitos, trancando-se em seus apartamentos e casas muradas. Assim, entre grades e desconfiança, inúmeros se fazem inacessíveis, requerendo da igreja mudanças de estratégia de evangelismo, de meios para alcançar almas que perecem. Então, essa violência urbana que a gente tratou até na lição dos jovens, falando sobre a violência urbana. Mas essa violência que ocorre e nós precisamos alcançar estas almas. A introdução: viver em comunidade é uma realidade desde os primórdios da humanidade. Então, a pessoa ela precisa viver com outras pessoas. É o que eu sempre digo, cada um na sua tribo. E você pode ver no meio de jovens e adolescentes, a gente está falando com professores e adolescentes aí juvenis, mas falando com muitos adolescentes e juvenis que assistem às aulas do meu canal aí também, vocês podem reparar, todos os adolescentes e jovens, e principalmente adolescentes, gostam muito de viver em tribos. É a tribo que penteia o cabelinho do lado, é a tribo que gosta de usar patins, é a tribo que anda de skate, é a tribo que alguns gostam de jogar futebol, é a tribo que gosta de empinar pipa, é a tribo que gosta de ficar conversando, é a tribo que gosta de trocar ideias sobre moda, é a tribo que gosta de tantas coisas assim. E infelizmente há as tribos também que fazem as coisas erradas também, e até para coisa errada as tribos elas se separam para fazer certos tipos de coisas erradas que só o grupinho faz. Então o ser humano, como disse no início aqui, desde os primórdios da humanidade, os inícios da humanidade, sempre existiam as tribos, os grupos, as pessoas que gostam de conviver uma com as outras. Na igreja não é diferente, o grupinho que gosta da linguagem crentez, o manto. Alguns falam reteté, não é uma palavra muito legal reteté, mas para você entender melhor aí, o reteté, o manto,
é o pessoal que gosta de pular, é o pessoal que gosta de gritar, é o pessoal que gosta da glória bem alta. Há um grupinho assim, há um grupinho do pessoal que gosta mais de ficar quietinho, o grupinho do pessoal que gosta mais de orar baixinho, há o grupo a tribo, o grupo que gosta mais de visitar casas, há um grupo que gosta mais de ir no monte. Então, desde o início dos primórdios da humanidade, há essas tribos, essas separações, esses grupos, que dentro da igreja, é claro, não podem se tornar panelas para não trazer problemas para a obra do Senhor, problemas para dentro da igreja. Mas se nós observarmos, há os grupos dos gostos iguais. E isso é normal desde os primórdios da humanidade. E aqui, lendo ainda a lição, diz assim: na Bíblia, por exemplo, a primeira menção de uma cidade encontra-se ainda em Gênesis capítulo 4, versículo 17, referindo-se à cidade fundada por Caim. Com o passar do tempo, muitas outras cidades foram surgindo, e com elas a complexidade da interação social e da chamada vida civilizada. A Igreja de Cristo hoje precisa cumprir seu papel na evangelização, que é o início que fala aqui, para alcançar os povos, até fala em Mateus 9,35, mas precisa ser levada a mensagem das boas novas de salvação para as cidades, para as metrópoles, para as megatópolis e para as cidades gigantes e assim por diante. Então precisa ser levado, e também nos vilarejos, nos lugares menores, também o evangelho precisa ser levado. Aí entra missões urbanas, a forma, as estratégias, o meio que você tem de alcançar as vidas, a forma que você tem de alcançar as almas que estão perdidas pelo mundo, as estratégias que precisam ser tomadas e o enfrentamento que, quando fala-se em missão urbana, já diz tudo o nome, urbana, cidades, esse enfrentamento que precisa ocorrer, ou seja, ir às almas, não esperá-las. Então, precisamos do quê? Alcançar as almas, ir de encontro às almas. Então, são as missões urbanas. Vamos já para o tópico de número 1. Paulo e a evangelização nos grandes centros. O apóstolo Paulo foi um dos maiores ícones da história do cristianismo, embora não tenha estado entre os 12 apóstolos de Jesus. Ao se converter, dedicou-se à evangelização, em especial de quem? Dos gentios. Então, Paulo, ele foi atrás dos gentios, um ícone do cristianismo, alguém que levava a palavra. No subtópico 1.1, fala aqui de estratégia de Paulo. No 1.2, Paulo venceu as diferenças, e no 1.3, exemplo para nós comissionados. Vamos então no 1.1, que diz assim, o comentarista: uma importante estratégia usada pelo apóstolo Paulo na evangelização foi ir aonde o povo estava, ou seja, nas grandes cidades do seu tempo. As maiores ficavam junto às principais vias comerciais marítimas ou terrestres. Boa parte das cidades portuárias localizadas no mar Mediterrâneo, Egeu e Adriático, por exemplo, Éfeso e Corinto. Outras cidades eram próximas de importantes vias terrestres, como é o caso de Filipos, colônia romana que ficava junto à Via Egnátia. Então, ele estava nos meios, nos grandes centros comerciais da época e nos portos, aqui nas regiões portuárias, onde existiam muitos povos de vários lugares, aonde reuniam-se, aonde estavam de passagem por lá forasteiros naquelas cidades. Mas Paulo estava lá evangelizando, e tanto que nós estudamos aí nas cartas 1 e 2 Coríntios, e nós observamos os costumes daquela igreja
tanto do véu que era usado, até como um meio de diferenciar as mulheres que estavam agora que eram convertidas, que tinham aceitado o evangelho e precisavam usar o véu para que se tornassem iguais às que já há tempos estavam dentro das igrejas. Como assim? Você vai perguntar para mim aqui, como assim? Então, as pessoas que que viviam naquela época ou se prostituíam, as mulheres, elas cortavam seu cabelo, raspavam sua cabeça para diferenciar das mulheres que não tinham essa vida. Quando a mulher aceitava a Jesus como Salvador, o cabelo dela demoraria a crescer. Então, usava-se o véu, isso a gente estudando a história, usava-se o véu, todas elas, para se tornar iguais, e para que não também acontecesse a discriminação, de repente, por certas mulheres ali, e até a própria vergonha das mulheres que aceitavam Jesus. Então acontecia isso lá na cidade de Corinto. Mas não é o caso aqui do que precisamos dizer. Mas para você entender que Corinto era um centro de pessoas de vários lugares, e é claro que num lugar onde é o centro de várias pessoas, também mulheres que se prostituíam chegavam nesse lugar. Temos grandes exemplos aqui em nossa cidade, que aqui nós temos uma indústria, nós temos a Klabin do Paraná, que é a maior da América Latina, é uma indústria de papel, e agora foi montada uma outra que é a 15 quilômetros aqui da minha casa, 15 quilômetros mais ou menos, que é uma de celulose da mesma indústria. E eu me lembro na época quando eles construíram essa fábrica gigante. Eu moro muito próximo aqui da rodoviária de Telêmaco Borba, aqui da minha cidade. E eu lembro que e o pessoal aqui de Telêmaco está assistindo, sabe que o que eu tô falando aqui é real. E muitas mulheres de muitos lugares vinham para cá, aqui nesses pontos aqui, esquinas, para fazerem programas, porque a cidade estava vindo gente de todo o Brasil e de outras cidades, de outros países também aqui na cidade, para construção, para as empresas que estavam construindo. Então a cidade se tornou uma cidade com muitas pessoas em muitos lugares. E eu pude contemplar, para a glória de Deus, várias pessoas do Nordeste, várias pessoas de Minas Gerais, aqui em Telêmaco, evangelizando, entregando seus folhetos, falando de Jesus, e é claro, nós que moramos aqui fazendo também a mesma coisa, e era muito legal esse evangelismo. Paulo fazia isso. Ele entrava nesses lugares onde existia muitas pessoas, onde havia a prostituição. Naquela época não podemos dizer que havia a droga como tem hoje, mas hoje a droga, a prostituição, e há muita gente de muitos lugares, e é aí que entra a evangelização, a missão urbana, que é alcançar essas pessoas que estão dentro das cidades e que precisam ouvir falar de Jesus. É aí que eu e você precisamos nos preparar e precisamos ir fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou ir e pregar o Evangelho. Mas continuando aqui, falando da estratégia de Paulo e aplicando para nós a estratégia também, 1.2 diz assim que Paulo venceu as diferenças. Paulo soube se desvencilhar do preconceito judaico com gentios e povos distintos. Ele não era mais apenas um religioso, seguidor de regras e ritos, como muitos crentes normais hoje. Então aqui nós observamos algo também, que vencer a diferença. Qual é o problema que enfrentamos? Existem pessoas desigrejadas, é um problema, mas existem as pessoas religiosas. Religioso não é você ter uma religião. Eu sou cristão. A minha religião é o cristianismo, do Matheus Felipe, que está me gravando, está cuidando aqui da filmagem, é o cristianismo. Religião não é religiosidade, há uma diferença. Religião é a nossa religião, é o cristianismo. Agora, religiosidade é colocar as suas ideias, isso é só um ponto que eu estou falando, que são vários pontos, mas colocar as suas ideias além daquilo que a Bíblia diz,
daquilo que a religião cristã diz, que uma das coisas fala do amor, que fala da acepção de pessoas que não deve ter. Então, Paulo venceu as diferenças. Por quê? Porque Paulo, ele alcançava os gentios. Enquanto nós vemos aqui que o conceito judaico, ele cortava qualquer vínculo com outros povos, Paulo estava evangelizando as pessoas que eram rejeitadas. É esse o papel que eu e você, no ir e pregar evangelho, e no ponto de evangelismo, missões urbanas, é aí que nós temos que fazer a diferença. Entrar em lugares que as pessoas não têm coragem de entrar. Entrar em lugares até prostíbulos. Nós temos que nos preparar a entregar o folheto, falar de Jesus. Embora há pessoas que são contrárias a essa forma de evangelismo. Mas as missões urbanas, ela tem que também ir de encontro a essas pessoas. Que, por incrível que pareça, muitos ali dentro agradecem quando você entrega um folheto e fala de Jesus para elas. E muitos ali dentro vieram de berço evangélico. E muitos ali dentro se decepcionaram com a religiosidade de algumas pessoas dentro da igreja. Por incrível que pareça, é isso que nós temos que fazer em missões urbanas, alcançá-las. Paulo aqui então diz que, antes do encontro com Cristo, Saulo era fariseu, membro da mais legalista de todas as seitas judaicas que havia em Jerusalém. E por que não dizer esse grupo político também. Ele mesmo afirmou que se excedia aos demais por tamanho rigor. Porém, ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou na sua história. Paulo largou mão da religiosidade dele, porque ele teve encontro com Jesus. Então, a melhor forma de largar da religiosidade é quando tem um encontro com Jesus. Os religiosos, eles não tiveram encontro com Jesus. Os que tiveram encontro com Jesus, ele ama o pecador, ama o próximo, ama o inimigo e vai atrás das almas. 1.3. Exemplo para nós comissionados. Assim como nós, Paulo foi chamado para pregar gentios. Atos 13, versículo 47. E ele agarrou essa missão com muito zelo e dedicação. Então ele é exemplo para nós. Abraçou a causa e foi buscar as almas com estratégias inteligentes para alcançar pessoas de diferentes tradições, costumes e crenças. Ele correu atrás, ele foi atrás. E aqui até cita que ele pregou aos gregos quando ele disse, chegou lá, era um local onde existiam vários deuses, para cada tipo de pessoa existia um deus. Para isso era um deus, para outro era um deus. E ali ele encontrou um grupo que estava ali ao Deus desconhecido. E diz aqui que ele usou a citação de um filósofo chamado Cleantes, que era conterrâneo de seus ouvintes, e ele chegou e falou assim, sabe esse Deus desconhecido que vocês estão aí com essa adorando? Eu vou explicar para vocês, o Deus desconhecido é o que eu estou pregando, que de mim já fez um Deus conhecido, mas ele falou assim, o Deus desconhecido é o nosso Deus. E aí foi a estratégia que ele usou para alcançar as almas, as pessoas que acreditavam no Deus desconhecido. Mas ele teve que apresentar esse Deus desconhecido como sendo o Deus que ele servia e que nós servimos. São estratégias, meios, métodos para alcançar almas. No tópico 2, fala assim, evangelização nas grandes cidades hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas, 90% da população mundial irá viver nos grandes centros até 2050, o que obrigará a igreja a dar cada vez mais atenção às metrópoles. A igreja ela precisa o quê? Observar, dar uma atenção maior, organizar-se melhor, preparar grupos de evangelismo, grupos de missões, preparar formas para alcançar estas almas, evangelizar. Aqui diz no 2.1,
a nossa missão se torna mais desafiadora por vivermos em uma sociedade pós-moderna, caracterizada por seu antropocentrismo, o homem como centro, e não cristocêntrico, que é Cristo que tem que ser o centro. Relativismo, a gente sempre fala do relativismo, meu Deus, que é tudo é válido, tudo pode, tudo é relativo, valeu, tanto faz. Materialismo, que infelizmente há igrejas que estão entrando na parte do materialismo e esquecendo da adoração ao Senhor. E que infelizmente tem igrejas que agora estão adorando ao Deus desconhecido, porque eles deixaram de conhecer Deus por causa do materialismo. O secularismo, colocar as coisas espirituais, colocar o que é secular dentro das coisas espirituais, que é um erro. Tudo bem você estudar, não tem problema nenhum. Eu por exemplo, estudo filosofia. Nada a ver, né? Fiz teologia, mas estudo filosofia. Mas eu não devo colocar o pensamento filosófico, algumas coisas que eu estou estudando lá, dentro das coisas de Deus, daquilo que nós acreditamos, que eu e você acreditamos, do sobrenatural de Deus, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele age. E por Ele agir e fazer é o que nos impulsiona, que é o Espírito Santo de Deus, nos impulsiona a levar a palavra aos lugares aonde muita gente não quer entrar. Eu e você, impulsionados pelo Espírito Santo, que amamos as almas, nós vamos. É isso que nós precisamos olhar e precisamos trabalhar nas missões urbanas. E permissividade, também como alcançar os grandes centros urbanos com seus diferentes grupos e particularidades. As tribos que eu falei, são os grupos, são os meios que eles vivem, como eu e você vamos alcançar. De que forma? Precisamos estudar meios também, estratégias também. O Espírito Santo nos capacita, mas Ele também nos dá oportunidades para a gente estudar e alcançar pessoas, alcançar as vidas que necessitam. Aqui diz também, reflitamos sobre o exemplo de Jesus. Ao convocar os seus discípulos para obedecer à grande comissão, Jesus explicitava que a mensagem deveria alcançar todos. Então Jesus queria alcançar a todos os que estavam perdidos. Então nós precisamos alcançar as pessoas que não conhecem Jesus. No 2.2 ele fala de métodos e práticas. Evidentemente que com as mudanças de gerações e cultura também precisamos mudar nossas estratégias. Num cenário altamente complexo e dominado por características nocivas da pós-modernidade, quais os métodos e práticas, né, que nós devemos usar para evangelizar? No 2.3 diz assim, aproximação, igreja e comunidade. Isso a gente estuda e aprende que a igreja ela precisa fazer a diferença no local onde ela está. Isso é óbvio. Uma igreja, aonde ela está, ela precisa ser conhecida. Eu sempre falo isso nos vídeos. Mas vamos ler o que o comentarista diz aqui. A maioria das igrejas fica aberta ao público apenas 3 dias da semana. Durante seus cultos, isso significa que das 168 horas semanais, apenas 6, em média, são usadas para receber uma sociedade carente e sedenta de salvação. Então, se a igreja ela fica aberta, não pode ficar aberta 24 horas, não fica aberta 24 horas, no caso da maioria, nós precisamos então ir atrás dessas almas. E mesmo que ficasse aberto 24 horas, da mesma forma nós teríamos que evangelizar, praticar missões urbanas. Aqui diz assim, a igreja pode e deve atrair sua vizinhança, realizando projetos sociais nas suas dependências, tais como atendimento gratuito à comunidade, por especialistas, dentistas, psicólogos, advogados, etc. Então, a igreja precisa também fazer parte da comunidade ajudando, dando curso, ensinando, aqui até diz cursos profissionais, alfabetização, idiomas, reforço escolar, ajuda em várias coisas assim. Então a igreja hoje, ela precisa também ser algo para a comunidade. Até eu penso que quando uma igreja tem uma praça na frente,
ela pode muito bem assumir essa praça, cuidar dela, pintar ela, deixar ela linda, limpar ela, trocar as lâmpadas da praça, deixar ela maravilhosa, linda, porque você vai estar fazendo algo para a comunidade e isso é bom. E isso também se torna uma estratégia. E é a nossa obrigação cuidar das coisas da nossa cidade também, né? Diz aqui, ó. Promover reuniões sociais com palestras de conscientização, ou levar médicos para as mulheres, para homens, para adolescente, criança, na área de saúde, saneamento básico, fazer homenagear profissionais, fazer caminhadas, tudo isso para estar no meio da comunidade. Não podemos esquecer-nos daquelas pessoas que moram no campo, interior ou local de difícil acesso. A igreja pode ir até elas com ações aqui citadas. Tem que ajudar, então. Então, a igreja, ela precisa ajudar a comunidade. Até diz aqui, Jesus pregou o reino dos céus sem ignorar os problemas das pessoas aqui na terra. Ele as curou, alimentou, cuidou e nos ensinou. Assim também a proceder como se ele mesmo o fizesse. Mateus 25, versículo 34 a 40. Até uma vez eu conversava com um morador de rua e ele me falou assim, que era muito bom a palavra, mas ele ficava feliz quando alguém levava a palavra para ele, um alimento espiritual, mas que alguém também oferecesse um alimento para ele comer, que ele estava com fome. Ele me falava isso há muito tempo atrás. Tópico 3. Estratégias atuais. Você, adolescente, pode fazer muito pela evangelização, usando recursos como as redes sociais, usar a internet. Então, as redes sociais, aqui diz assim, quando se fala em redes sociais, um dos aspectos mais importantes é a quantidade de pessoas que faz parte dela, a possibilidade de número de pessoas conectadas umas às outras que podem conversar. Então pode falar de Jesus, pode colocar versículo, pode falar dos trabalhos, pode evangelizar. 3.1, enviando mensagens bíblicas. Então aqui, reflexões, devocionais, notícias sobre a obra missionária, vídeos com pregações, ilustrações com versículos bíblicos, tudo isso você pode usar as redes sociais, compartilhando música cristã. Então a música é algo tremendo para o ser humano, até eu estou devendo já para o meu canal lá, um estudo sobre músicas, o ocultismo e a música, breve, se Deus quiser a gente vai gravar isso, mas a música nós podemos compartilhar louvores lindos que enchem a nossa alma de alegria. E aqui diz assim, enquetes demonstram que jovens têm utilizado a plataforma YouTube, por exemplo, para ouvir músicas do que ver os próprios vídeos. Então você pode usar tudo isso para o bem. Tudo isso, enquanto tem gente postando porcaria, coisa ruim, você pode postar coisas boas, coisas lindas, coisas que edificam a alma. 3.3. Sites ou grupo específico. Criar uma página, um blog, grupo no Facebook ou em outras redes sociais pode atrair muita gente. Então você tem condição, sim, de evangelizar, de fazer uma missão urbana também ali na telinha. Providencie uma identidade visual interessante, poste fotos, vídeos com mensagens de vida, tudo na linguagem de vocês. E principalmente marcando com o pessoal, vamos nos encontrar em tal lugar lá e vamos evangelizar. Tudo isso você pode usar os meios também para divulgar o trabalho que você vai fazer, que é a missão urbana. Aqui fala de outros meios. Expor cartazes, faixas nos semáforos, isso que nós gostamos de fazer, né, Matheus? A gente fazia muito, Jesus te ama. Jesus te ama. E vamos aí continuar fazendo, temos os outros métodos aí, daqui a alguns dias a gente posta. Vai gravar um vídeo e postar para você assistir. Mas tem esse vídeo, falar nisso, dessa plaquinha Jesus te ama, nós temos uns 2 ou 3 vídeos aí no canal. Dá uma olhadinha aí para você ver esse tipo de evangelismo, que é bem legal. Mas nós vamos fazer também um outro aí bem legal para vocês assistirem. E também tem um vídeo engraçado que é uma brincadeirinha que a gente fez, como não evangelizar, o que você não deve fazer. Tem um vídeo assim também lá, mas isso é uma brincadeirinha. Ó. Mas voltando aqui, expor cartazes, faixas, apresentação musical, peças teatrais, em locais públicos,
tudo isso você pode fazer missão urbana. Então, tá em você, em mim, nós nos movimentarmos e ganharmos almas para o reino dos céus. Daí, a conclusão já. Conclusão. Cristo deu à igreja, portanto, a você a maior missão já confiada à humanidade. Proclamar a salvação para um mundo perdido. A população mundial, além de crescer de maneira exponencial, está migrando cada vez mais para as já abarrotadas e caóticas metrópoles. Com isso, ganham ainda mais força as marcas características da pós-modernidade, que sim, trazem dificuldades para a igreja, mas também muitas oportunidades. Assim como Paulo fez em sua época e por onde quer que esteve, nós também podemos utilizar todas elas a favor da proclamação do Evangelho. Jesus espera que cumpramos a nossa missão. Vamos fazer missões. E olha, precisamos alcançar vidas. Precisamos, o mundo, ele tem arrancado pessoas da presença do Senhor. E cada dia vejo pessoas se distanciando da presença do Senhor. Que você venha fazer a diferença na tua escola. Que você venha ganhar almas. Missão urbana, você pode também falar de Jesus na tua escola. Tem escola aí, tem pessoas precisando. Eu já estava numa escola hoje. Estava tendo algumas apresentações lá da consciência negra. Uma apresentação bem legal. Só que ao mesmo tempo nós víamos lá pessoas adolescentes, pré-adolescentes, com uma vida na relatividade, no relativismo, longe da presença do Senhor. Então você, adolescente, pode alcançar também na escola, falando de Jesus, fazendo programas bonitos para alcançar almas. Sabe uma das coisas que você pode fazer, que a gente tinha aquele projeto lá, né, Matheus? Que era o Adonai nas escolas, do grupo que eu fazia parte, Adonai. Você pode muito bem montar o seu grupo de oração na escola. Ah, mas o país é laico, não pode. Por ser laico, você pode fazer. Monta o seu grupo de oração. Alcança as pessoas na escola. É uma estratégia também para que vidas venham conhecer Jesus. Faça isso. Tudo que vier à sua mão, faça. Faça com inteligência, sabedoria do céu, coisas que não trazem escândalo, porque há muito evangelismo que o pessoal está fazendo, evangelismo urbano, que mistura o mundanismo também, que o evangelismo acaba ficando tudo igual, muito próximo. Não, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que estar lá no meio das pessoas, mas ser diferente. E hoje as igrejas, muitas igrejas estão fazendo evangelismo urbano, mas o evangelismo deles, eles estão juntos. Você não consegue separar. E até os que estão fazendo o evangelismo acabam também voltando às práticas do mundo, porque não há separação. A gente tem que estar lá dentro, mas fazendo uma diferença e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu agradeço você, curta o vídeo, divulgue, manda para outros ali. Quero mandar um abraço para a irmã Raimunda, que toda a aula ela está lá, dando parabéns, dando incentivo. Muito obrigado, irmã. E a todos que têm nos ajudado. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais mesmo. Paz do Senhor e fui até.